Estamos começando o nosso programa Bem Viver de hoje, conversando com o Dr. Paulo Sérgio Brandão, cardiologista, formado na Universidade Federal de Minas Gerais, nosso colega em Ouro Preto, atua na Universidade Federal de Ouro Preto, na Prefeitura de Ouro Preto, trabalha no consultório do Centro Médico, no Antônio Dias, e nosso diretor técnico na Unimed. Bem-vindo, Dr. Paulo. Tudo bem, doutor Sérgio. Eu agradeço muito a oportunidade. Eu acho esse assunto um assunto fascinante, principalmente por ser um assunto novo. A gente não abordava o coração da mulher separado do coração do homem até uns 10 anos atrás. Agora a gente descobriu particularidades significativas nessa abordagem do coração feminino, que traz algumas diferenças que é importante que o médico conheça para que ele possa fazer diagnóstico e fazer tratamento de uma forma específica. Nós estamos no século XXI, o crescimento da mulher, o estresse da mulher vem aumentando, é trabalho em dois locais, em dois ou em três horários diferentes, né? Cuidar da família, cuidar dela própria como mulher. Eu estava até brincando com você antes do programa que hoje a gente não trata da mulher numa beira de ataque de nervos, é mais de um ataque de cardíaco. E aí, doutor Paulo, realmente hoje a doença cardíaca ela é mais importante ou é mais incidente na mulher do que as doenças da mama e da pelve? Pois é, essa mudança do perfil, principalmente nos últimos 30 anos, tem contribuído para esse salto epidemiológico, né? Vamos dizer de algumas doenças do coração, por exemplo. O infarto agudo do miocárdio é mais frequente no homem, mas se ele acontece na mulher, ele tem um desfecho pior. Ele mata mais mulheres do que homens. O acidente vascular cerebral, a cada dia, tem virado o seu perfil e a mulher tem assumido a liderança desse perfil. Então, o que ocorreu nesses últimos 30 anos, com essa jornada tripla que a mulher passou a ter, e alguns outros fatores que a gente vê muito na nossa comunidade, né? Eu vejo, por exemplo, que a mulher cria seus filhos, depois seus filhos saem, vão trabalhar, constroem no fundo, aí depois elas têm que criar seus netos, né? Então esses fatores todos vão se sucedendo e trazendo para ela uma qualidade de vida impactante em relação aos fatores de risco para o envelhecimento do aparelho cardiovascular, seja no surgimento da hipertensão, seja no surgimento da obesidade, dos distúrbios da glicose, do colesterol. Essa mudança de vida, onde ela não tem tempo para fazer suas atividades físicas, onde ela não tem tempo para exercer fatores de proteção contra o coração, isso tem afetado de uma forma significativa. Você falou para nós das doenças aumentando. Quais são as principais doenças cardiológicas da mulher? Basicamente, a mais importante de todas é a hipertensão, né? A hipertensão afeta igualmente homens e mulheres, ela não tem muita preferência. O homem frequentemente começa a ficar hipertenso mais precocemente. Aos 40, 50 anos ele começa a ficar hipertenso. A mulher tende a ficar hipertensa um pouco mais tarde, porque ela ainda tem o fator da proteção hormonal e logo depois da menopausa, depois dos 50, depois de 55, esse risco vai aumentando, porque esse fator de proteção vai desaparecendo, né? Além da hipertensão, a doença que a gente mais teme na parte cardiovascular é o entupimento progressivo das artérias do coração. Então, as coronárias, que são artérias que recebem fluxo sanguíneo só na fase onde o coração está descansando, elas tendem a entupir progressivamente uma vez que a pessoa tenha os chamados fatores de risco, né? São tantos fatores de risco que quando a gente lida no dia a dia com os estudantes, com os acadêmicos, com os residentes, a gente mostra para eles primeiro os mais importantes. Não existe um fator de risco mais importante dentro da minha vivência do que a história na família.
Quando a pessoa tem uma história na família de parentes próximos, irmãos, pai, mãe, com doença cardiovascular, no homem antes dos 55 anos e na mulher antes dos 65 anos, esse é um fator que sempre tem que ser considerado. Ele aumenta muito o risco dessa pessoa vir a desenvolver doenças nas coronárias e aí os quadros que vêm em consequência disso. A arteriosclerose nas artérias que irrigam o coração pode gerar angina, que é aquela dor no peito que a pessoa sente periodicamente, ou um quadro mais grave, que é a obstrução total da coronária, gerando um infarto agudo do miocárdio. Então, esse fator de risco estoura na família, sem sombra de dúvida, ele tem que ser considerado sempre na frente, antes de pensar nos outros fatores que também têm uma contribuição significativa. Nós vamos para um pequeno intervalo comercial. Na volta a gente vai falar mais um pouquinho desses fatores de risco. Não saia daí, voltamos já.